Bom dia! Hoje estamos começando um projeto Maternidades. Vamos falar de saúde mental e maternidade, primeira infância, um momento tão importante, né? O início da vida e que traz marcas por toda a história, por todo o desenvolvimento humano que se inicia na gestação, nessas primeiras emoções que, que a mãe precisa lidar nessa formação desse indivíduo que está chegando para o mundo. E hoje a gente convidou a Solange Bittar. Já tínhamos um contato por um outro, né? Um outro tema, né, Solange? E aí Isso. eu encontrei a Solange num seminário de psicanálise. Acho que você estava apresentando sobre esse projeto, eu li rapidamente. E aí, quando eu estava elaborando, na elaboração desse projeto, Maternidades, vi algumas postagens suas e achei muito fundamental a gente estar discutindo sobre pré-natal psicológico, né? Acho que é um tema que você já trabalha aí há algum tempo. Vou pedir para você esclarecer mais para a gente. E agora é o momento de você se apresentar e falar para a gente conhecer mais. Sim. Bom dia para vocês. Obrigada, Jamara, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que é muito caro para mim. Essa é uma coisa que eu sou completamente apaixonada e que eu já vou contar para vocês que me ajudou demais, tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre o pré-natal psicológico. E para a gente iniciar o assunto, na minha apresentação, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês ficarem sabendo como que eu entrei nessa, tá? Pode mudar para mim, Clara? Obrigada. Eu sou Solange Bittar, eu sou psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia perinatal, com extensão em psicologia da parentalidade. Na verdade, eu sou psicóloga clínica, eu formei há 41 anos, e há muito tempo eu já me interessei pelo atendimento, pelo acolhimento às gestantes. Eu tenho 2 filhos, um anjinho e o Arthur. Quando eu estava grávida desse anjinho, eu queria muito essa gestação. Eu e meu marido planejamos muito. A gente era assim como nômade, morávamos em vários lugares do país. E a gente queria muito essa gravidez. Eu fiquei grávida e com 10 semanas de gestação, eu passei por um aborto. Não foi nada agradável. Eu sofri demais, ele também sofreu demais, e nessa do homem ter que dar o suporte à mulher que está sofrendo muito mais, né? Ele guardou muito essa questão dos sentimentos dele. Eu chorava demais e muitas pessoas chegavam perto de mim e falavam coisas que eu não queria ouvir naquele momento. E eu falo que quem me acolheu, além do meu marido, que ficava ali do meu ladinho, me olhando e me escutando, os meus lamentos, e compartilhando comigo todo o meu sofrimento, foi uma cachorrinha que eu tinha. E eu falei, gente, isso não está certo. As mulheres precisam de um acolhimento nesse momento. As mulheres precisam de um acolhimento, de uma escuta diferenciada, durante a gestação, porque ela está passível a passar por tudo, por tudo. E a sociedade cobra da gente só plenitude. Você tem que estar sempre muito alegre. E as pessoas chegavam para mim, quando eu perdi o bebê, e falavam assim, nada, você é nova, logo, logo você vai arrumar outro. E isso doía demais, porque eu queria aquele filho tinha sido planejado para aquele momento. Mas eu falo que uma coisa foi positiva que me abriu os olhos para começar a estudar sobre isso. Isso foi em 1990, gente. E aí, por acreditar que é possível a gente construir um mundo melhor, eu amo cuidar de mães e dos seus filhos.
Eu realizo atendimentos presenciais para o pré-natal psicológico e psicoterapia também, presencial aqui em Brasília e online para, para os outros, para ampliar mais esse campo, para os outros acolhimentos de qualquer lugar que chegue. E como voluntária, há 4 anos, eu venho conduzindo um grupo de pré-natal psicológico no HMIB, também por acreditar muito que a gente consegue, gente, salvar vidas através do pré-natal psicológico. Eu ouço cada depoimento, cada agradecimento lá, que me anima cada vez mais a continuar com esse projeto. E as pessoas falam assim, você não é aposentada? Eu falo, eu sou, mas eu acredito que eu ainda posso ajudar muito. E é por isso que eu estou nessa, e é por isso que eu estou aqui com vocês, falando sobre esse trabalho. Pode mudar aí para mim, por favor, Clara? Obrigada. Então, nós vamos começar, gente, com essa definição de saúde mental materna, que é um estado de bem-estar no qual uma mãe percebe suas habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar produtivamente, fecundamente, e é capaz de fazer uma contribuição para a sua comunidade. Aí, quando isso começa a desestruturar, a gente abre os olhos, liga as anteninhas para ver que está precisando de uma escuta qualificada, diferenciada. Mas isso não quer dizer, gente, que o pré-natal psicológico é oferecido somente para quem tem não está legal com a saúde mental materna, para as mães que não estão se considerando legais. A gente oferece o pré-natal psicológico justamente para que as mulheres se mantenham nesse estado. E se elas já estiverem um pouquinho, como dizem hoje em dia, fora da caixinha, que elas percebam isso e consigam retomar o seu estado de saúde considerado normal, o seu bem-estar, tá? Pode mudar, por favor. Então, por que oferecer e por que fazer o pré-natal psicológico? Eu estou colocando esses 2 verbos, oferecer e fazer, porque eu sei que as pessoas que irão me ouvir são profissionais, aí eles podem oferecer o pré-natal psicológico, desde que eles estejam aptos a isso, que nós vamos ver adiante, e fazer o pré-natal psicológico para as mães que estão grávidas, né? E aquelas que já tiveram seu bebê, poderem indicar as amigas, tá? Que estão gestantes. Por que que a gente oferece? Porque existe um pacto do silêncio social. E o que está nisso? O que eu já falei um pouquinho antes. A sociedade espera da gente a plenitude. Ser mãe é uma bênção. Ser mãe é maravilhoso. A maternidade é perfeita. É tudo que a gente quer, pode até ser tudo que a gente quer, mas muitas vezes na hora que ela chega, ela passa uma rasteira na gente, né? Ela traz muitas surpresas. Na verdade, a maternidade vem com uma caixinha, uma mochila de surpresas aí que ela vai soltando aos poucos. A idealização da maternidade. Quando a gente pensa assim, nossa, perfeito, tudo que eu queria, vai ser maravilhoso. Eu estou realizando meu sonho de ser mãe, meu filho vai ser super tranquilo, vai dormir super bem, eu vou amamentar durante 2 anos, logo que eu tiver meu filho, meu corpo vai voltar ao normal rapidinho, porque eu já faço atividades físicas, vai ser uma bênção, meu marido, nós vamos ter um ambiente familiar perfeito. Isso eu falo para vocês, vão ficar atentos nisso. É tudo que a gente quer realmente. Mas isso é uma idealização, vamos falar utópica,
tá certo, tem pessoas que realmente conseguem isso tudo, mas a maioria passa por um perrengue. E o que que a gente espera no pré-natal psicológico? É justamente, não é que a gente vai desejar mal para vocês, a gente espera que vocês estejam preparadas para enfrentar esses perrengues, essas dificuldades. E o último tópico aí é a maternidade não tem só a cor e os tons da felicidade. Vocês já ouviram falar, muita gente fala assim, nossa, a maternidade é cor-de-rosa. Não, gente, não é só cor-de-rosa. Ela tem diversos tons que podem variar do cor-de-rosa, o verde, o azul, o vermelho, o cinza, o preto. Isso dependendo de cada realidade, do que cada mãe está vivendo. E não quer dizer que essa cor é única. Essa cor pode variar. Você fazendo o acompanhamento, você vai perceber que esses tons se modificam, tá? Então, todas as cores podem aparecer na maternidade. E realmente o que a gente deseja é que sejam só os tons pastéis, aqueles tons suaves, bem lindos, bem tranquilos, tá? E para a desconstrução dessas verdades é que a gente oferece o pré-natal psicológico, tá? Muitas vezes, gente, a realidade da maternidade vai além daquilo que nos contam. E aí, vamos ver o que é o pré-natal psicológico. Né? Eu já comecei falando aqui disparadamente de muita coisa que pode acontecer, mas não cheguei no que é o pré-natal psicológico. É um acompanhamento psicológico realizado por ou uma psicóloga perinatal, voltado para a maior humanização do processo gestacional, do parto e do nascimento. Então, é um programa interativo complementar ao pré-natal obstétrico, que visa a humanização do nascimento. O que a gente sempre fala nos grupos do pré-natal psicológico, ou para as gestantes que fazem o pré-natal psicológico individual com a gente, que há essas duas possibilidades, é que o pré-natal obstétrico, sem dúvida, ele é super necessário. Esse você tem que fazer realmente. É aquele que você vai no médico, consulta, ele faz o acompanhamento da sua gestação, do crescimento do bebê, da sua pressão, aquela parte física, tá? E o pré-natal psicológico, nós vamos trabalhar as emoções e vamos trabalhar o cuidado com a mãe. Não é que a gente deixa de lado o bebê e fala assim, não, nós não vamos olhar para o seu lado, não. A gente está olhando para o bebê indiretamente, ou praticamente diretamente, porque através da mãe, ela estando bem, esse bebê vai estar bem, emocionalmente, tá? É também, gente, uma vacina psíquica para evitar o agravo e o adoecimento psíquico no pós-parto. Por que eu coloquei ali e ou? Porque muitas vezes já está comprovado de que a depressão pós-parto, ela, na maioria das vezes, ela é proveniente de uma depressão que já veio durante a gestação, imperceptível, tá? E aí chega no pós-parto com aquela oscilação hormonal, aquela montanha russa, né, que a gente sempre ouve, ela se agrava. E a vacina psíquica é o quê? São doses homeopáticas de informações que você tem, que você aprende o que fazer quando algum sinalzinho de alerta acender por aí, tá? E também a gente trabalha muito com a rede de apoio, né? É uma metodologia que a gente trabalha a vinculação saudável entre pai, mãe, bebê e familiares. Então, os familiares que também participam de alguns encontros do grupo,
ficam também tendo conhecimento dessas atitudes, dessas observações que precisam ser feitas durante o período principalmente do pós-parto, tá? O pai, ele pode participar durante o encontro todinho. A gente tem um encontro específico para o pai, mas ele é convidado a participar de todos os encontros. E é maravilhoso, gente, o que esses pais trazem para a gente, e após o nascimento do bebê, como eles participam de forma mais ativa, tá? O pré-natal psicológico também é um recurso de incentivo ao empoderamento da gestante. Ela vai se perceber não como ela era antes, mas como uma nova mulher mãe. E ela consegue perceber todo o poder mesmo que ela vai ter ali, inclusive quando ela percebe que ela é capaz de gerenciar a própria vida, que ela é capaz de falar assim, gente, está tudo muito bem, e também, gente, eu não estou legal. Então, isso, mesmo quando você se coloca fraca, você está mostrando um, um quê de empoderamento quando você consegue pedir ajuda, tá? Essa mãe também, ela vai ficar consciente do que ela poderá enfrentar no pós-parto. Então, aquela questão que muita gente chega, muitas pacientes chegam para mim e falam assim, por que não me falaram isso antes? É o que a gente tenta fazer, a gente tenta falar antes. E já teve também, gente, pacientes que falaram assim, não, mas vocês querem só rogar praga na gente, só coisa ruim. Não é isso, a gente quer o melhor para vocês. Mas para vocês chegarem a esse melhor, vocês têm que ter consciência da realidade, tá? Tomara que não aconteça com vocês, é isso que a gente quer. Mas aí as pessoas também ficam assim, mas a blogueira tal, a artista, vocês concordam comigo que nas redes sociais tem muita coisa que não é verdadeira, né? E também vamos considerar as diferentes realidades, né, gente? É muito mais tranquilo para uma pessoa que tem aí 5 empregadas, não sei quantas babás e tal, e para uma família que opta, porque tem muitas que optam por isso, de ficar o cuidado do bebê, o cuidado da mãe ali entre os três, entre a tríade, tá? É também um recurso psicoprofilático, esse nome é terrível, né? Mas eu comecei estudando isso, fazendo um curso, como eu disse, em 1990, que tinha o título de Psicoprofilaxia Obstétrica. E eu já estudava sobre os desafios da maternidade, da gestação e pós-parto. Então, por que ele é psicoprofilático? Porque a gente consegue essa questão do prever, do preparar. Tá? É a questão da vacina psíquica. Psicoeducativo, porque a gente traz muita informação do que pode acontecer, e também, gente, não é tipo aula igual eu estou dando para vocês agora, não, tá? É muito participativo. Então, as gestantes trazem dúvidas, os pais trazem dúvidas, as colegas trocam dúvidas entre si, a gente conversa muito sobre isso, e aí acaba sendo também terapêutico, tá? Não é uma psicoterapia, mas é terapêutico, tá? Por isso que também precisa ter a coordenação de uma psicóloga perinatal, nós vamos chegar nesse ponto aqui, tá? Dos pré-requisitos para conduzir um grupo de pré-natal psicológico. E todo esse estudo, gente, é baseado e validado em estudos científicos. Eu trabalho com o pré-natal psicológico, modelo Arraes, que foi estudado e validado pela doutora Alessandra Arraes, que inclusive eu tenho também o prazer de trabalhar com ela no HMIB.
por anos ela foi estudando a questão da depressão, que causava e tal, e elaborou essa metodologia. E por todos os grupos e por todas as gestantes que já passaram por mim, e por ela também, que está muito próxima, a gente está muito próxima, a gente vê o quanto isso funciona, o quanto dá resultado, tá? Pode passar, por favor. Então, para quem é indicado o pré-natal psicológico? Para gestantes, a partir do segundo trimestre da gravidez, da gestação. Por quê? Porque até a 10ª semana pode acontecer perdas, né? E aí a gente faz opção, principalmente quando trabalhamos em grupos, que seja a partir do segundo trimestre, tá? Quando é individual, pode ser desde o início da gestação, não tem problema nenhum. Inclusive porque se acontecer alguma intercorrência, a gente já está ali para acolher, tá? Mas a gente torce muito para que nada aconteça, só o melhor aconteça para as gestantes. E até preferencialmente 32 semanas. Por quê? Primeiro que o pré-natal psicológico, ele é realizado através de encontros, e são de 7 a 8 encontros. Então, com 32 semanas, a gestante consegue finalizar os encontros do pré-natal psicológico. E quando acontece do bebê nascer prematuro, também a gente tem uma estratégia de seguir com o acompanhamento a essa gestante durante o período do pós-parto, até complementar o que nós fechamos naquele trabalho, tá? Para aquele trabalho. Para gestantes de risco habitual ou alto risco, é muito importante a gente falar a gestantes de risco habitual, porque muitas vezes, quando eu convido as pessoas para o pré-natal psicológico, elas falam assim, poxa, mas está tudo tão bem, eu não tenho nada, para que eu vou fazer? Aí eu respondo, é justamente para você continuar super bem que eu estou te convidando, tá? É no quesito de informação, tá bom? As de alto risco já têm um risco, então elas já precisam estar mais preparadas para o que elas vão enfrentar, né? As gestantes que desejam preparar o seu enxoval emocional, muitas vezes que as gestantes tentantes, elas fazem mais opção por fazer o pré-natal psicológico, porque elas já vêm de um período de tanta ansiedade, de tanta espera, que a gestação acaba pegando um embalo. Aí, quando faz o pré-natal psicológico, dá aquela acalmada, tá? Também, aquelas gestantes que já fazem terapia, né? A questão de você falar assim, não preciso, eu já faço terapia. Mas o pré-natal psicológico não é como fazer terapia. Fazer terapia é uma coisa, participar de um grupo de pré-natal psicológico ou individualmente é outra coisa. Apesar de que, como eu disse antes, é terapêutico, mas não é terapia, tá? Solange, pode ir fazendo a intervenção ou você quer no final? Pode fazendo, vamos conversando. Muito legal, né? Isso que você está colocando. Eu tinha esquecido de colocar no início da gravação. Eu sou mãe de 2, um menino de 4 e um de 8 meses. Sou psicóloga há vai fazer 20 anos esse ano. E por mais trabalho nessa temática, né? Atendo muita criança, muita família, mas por mais que eu estivesse tecnicamente preparada, acompanhada terapeuticamente, é um susto. Uhum. Então, esse, né,
essa temática de preparar com relação a tudo que pode acontecer, a todo esse degradê de cores, é tão importante. Porque eu também era desse discurso que você falou. Gente, não me falaram isso. Nossa Senhora, não me falaram isso. E a primeira, né, o meu primeiro filho balançou muito meu casamento, porque foi uma grande mudança. Éramos 2 e agora somos 3, com um bebê que demandava bastante. E quando você é mãe de um, você não tem muito parâmetro, né? Meu primeiro filho deu muito trabalho, eu achava ele assim, um anjinho, assim, nossa! E se a gente tiver o segundo e não vier tão fofinho quanto esse, tão tranquilo? Aí eu descobri, com o nascimento do segundo, que o primeiro deu muito trabalho. O anjinho foi o segundo. Exatamente. Então, e assim, a queixa do consultório, né, como eu atendo crianças, é exatamente essa. Quem é esse filho? Do filho ideal e do filho real. E encontrar o caminho do meio disso que está presente. Uhum. E aí o sofrimento vem primeiro dessa não preparação, dessa idealização. A gente tem um atravessamento das mídias sociais que causa um dano muito profundo. Nossa, parece que é tão fácil, mas você não sabe o preço de lá. Uhum. Nossa, essa pessoa aí já está malhando. É muito importante esse lugar de trazer para a realidade dessa vida e de uma adaptação para a vida que eu tenho, para a mulher que eu sou, com o histórico que eu tenho. Então, Solange, quando você trouxe, acho que tem até, já tem estatística, essa mulher que tem uma depressão pós-parto, já existia uma depressão silenciosa ali. Sim. E aí, a chegada de um filho é só um estupim para aquilo se acender. Exatamente. Tem essa, e também, Jamara, tem aquela que não teve nada antes e que no pós-parto dá a virada da chave, né? Que ela percebe que isso muito pelas questões hormonais também e pela questão dos fatores de risco e proteção. Isso também a gente tem que considerar muito. Né? Então, pode já trazer desde a gestação, como você falou, e eu falei antes também, já tem essa estatística de que a maioria já traz desde antes. Eles falam que a mulher que tem muita cólica, né, vem os estudos, vem aprofundando mais, detalhando mais essas coisas, são mais, podem ser que tenham mais chances de depressão pós-parto, então tem várias possibilidades. Aí são muitas aulas e muitas horas aqui para a gente ficar conversando sobre todas as possibilidades. Mas isso tudo que você falou realmente é muito importante. Né? E é muito engraçado, né? Até eu ri quando você falou assim, não me falaram nada antes. Porque é o que eu mais escuto. É que eu mais escuto. Às vezes chegam mães assim, em prantos no consultório. Não me falaram isso antes. Uma paciente da Alessandra Reis falou assim: eu vou ao PROCON. Eu vou ao PROCON porque eu não aceito isso. Então, assim, a gente brinca, mas o negócio é muito sério. Não. E aí, a gente está falando de muitas camadas, né? Uhum. Porque eu me preparei, planejei esse filho, preparei ali com meu marido, me preparei fisicamente, emocionalmente. Meu Deus, que surpresa. Exatamente, exatamente. E aí, então, até tem vários posts que eu faço a respeito disso, é tudo muito lindo, né? Porque tem o chá revelação, o chá não sei o quê, o chá de fralda, lá, 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 e de repente você leva um baque, né? Opa, que é isso? Mas acontece. E aí, também
entra para as gestantes que planejaram ou não a gestação, e para as gestantes que já têm outros filhos. Inclusive, Jamara, se você estiver planejando outro filho, a gente pode fazer o pré-natal psicológico. Por quê? Cada gravidez é única, e a Jamara trouxe o exemplo, cada filho é único, né? Então... Isso é tão incrível, né? Porque, por exemplo, ontem eu estava comentando, acho que o meu marido mesmo, antes de fazer psicologia, então lá na minha adolescência, eu sou filha única, né? Eu olhava para os meus amigos e que tinham irmãos e eram completamente diferentes. E aí eu ficava me perguntando assim, como pode? Eles moram na mesma casa, eles têm o mesmo pai e a mesma mãe, e eles são tão diferentes. Uhum. Isso que você falou, você pode ter 10 filhos. Cada gestação é uma gestação única. Uhum. Cada filho é uma identidade singular e uma relação também. A relação que eu tenho com o meu mais velho, ele me ensina muitas coisas que a literatura ainda não trouxe. E o segundo me ensina, gente, estudar tudo de novo. Porque, né, uma coisa que me toca é esse lugar, né, de estar muito disponível para conhecer, não é nem reconhecer, conhecer quem está ali, nessa gestação, nesse nascimento, nesse crescimento. Uhum. Isso mesmo. Eu tenho, inclusive, pacientes que já fizeram o primeiro, da primeira gestação, já fizeram do segundo, já estão fazendo do terceiro, e elas falam, gente, como é diferente. Inclusive, até o discurso, né? Porque nós vamos ver aí para frente que o pré-natal psicológico tem uma metodologia viva. Então, a gente pode ir ajustando de acordo com a realidade, como eu já tinha dito antes, e os interesses de cada um. E quando é em grupo, com os assuntos que o grupo vai trazendo. Então, ele não é aquela coisa engessada que, se você fizer 3, você vai ver a mesma coisa 3 vezes. Não é. A gente vai moldando de acordo com a necessidade da percepção que a gente tem daquele momento, daquela necessidade. Pode trocar. Gente, aí tem as reticências ali no final, porque tem vários outros tipos de possibilidades, tá? A gente está fazendo por agora, por exemplo, um pré-natal com gestantes de bebê arco-íris. Então, tem várias possibilidades da gente formar os grupos de mães com a maternidade incompatível com a vida, né? Então, tem várias possibilidades de formar grupos. A gente, quando é grupo, por exemplo, lá no HMIB, a gente faz uma triagem para a gente separar as pessoas para que tenha um rendimento e um aproveitamento melhor dos grupos, tá? Pode passar, por favor. E agora, gente, dentre os assuntos abordados nos encontros do pré-natal psicológico, a gente conversa no geral, tá? Como eu disse antes, a gente faz um ajuste, mas no geral a gente conversa. Ah, não, agora é objetivo, eu já estou pulando lá para o assunto. Bom, o objetivo eu já vim falando desde que eu comecei a falar, né? Que é propiciar o espaço de escuta para gestante, casal grávido, prevenir o adoecimento psíquico no pós-parto. A gente fala assim, prevenir o adoecimento psíquico. Tem gente que fala, por exemplo, a Vera Iaconelli é uma que fala que não tem como você prevenir um adoecimento psíquico. Mas o que a gente coloca dentro dessa prevenção? Vem informação de novo, conhecimento. Você consegue acender a luzinha de que você não está legal e pedir ajuda. Então, você consegue
se tratar antes daquilo se agravar. Tá? Essa é a questão. Quando a gente fala da prevenção da vacina, é isso. Quando a gente toma uma vacina, por exemplo, para gripe, não quer dizer que você não vai gripar, mas aquilo pode vir mais brando, né? É isso aí que a gente trabalha com isso. E muitas vezes, quando a pessoa já vem com adoecimento psíquico, eu falo isso porque eu tenho várias pacientes que já trazem adoecimento psíquico, elas podem abrandar isso após o parto. E, inclusive, os psiquiatras que a gente trabalha em parceria, eles falam que as pacientes diminuem a dosagem da medicação, na hora do parto elas estão mais tranquilas. Então, isso tudo faz parte do empoderamento que eu trouxe antes para vocês, tá? Outro objetivo é auxiliar na transformação do casal conjugal em casal parental, que foi o que Jamara trouxe para a gente antes, né? Você ser um casal conjugal é uma coisa. A partir do momento que vira a página para o casal parental, a coisa muda. Né, Jamara? É completamente diferente, né? Porque exatamente, a exigência é muito grande, precisa de uma resiliência muito grande das duas partes, né? E a gente vê, assim, o marido, ele sofre pra caramba. Inclusive, vamos abrir aqui um parênteses, que o homem também pode ter depressão pós-parto, tá? Então... Exatamente, esse é outro tema muito silenciado, né? Uhum. E eu estou até buscando aqui, existe uma estatística muito alta de casais que se separam até o 3º ano de vida da criança. Muito. Porque não fizeram essa transição, né? Não foi uma transição fácil desse casal, né? Você até coloca do casal conjugal para o casal parental. Exatamente. E o maior, já que a gente está falando em porcentagem, né, o maior índice de divórcios, de separações, acontece no 1º ano de vida da criança. Né? Aí o negócio é bravo. Também estimular a participação de familiares no pré-natal, no parto e no pós-parto. Já falei para vocês um pouquinho sobre isso, e nós vamos conversar também sobre a rede de apoio. Conscientizar sobre os aspectos emocionais que surgem com a gravidez e o puerpério, e preparar a gestante, o casal e família para vivenciar o período da gestação e pós-parto mais tranquilos e conscientes. Tá? Agora vamos para os temas. Então, eu já tinha falado que a gente conversa sobre vários assuntos e que podem ser adaptados por ser uma metodologia viva, né? A gente conversa muito sobre os tipos de parto, porque a maioria traz muito medo do parto. E, na verdade, né, gente, tá certo que a gente tem medo do desconhecido, né? Então, vem com medo. E a gente conversa muito sobre parto normal, sobre o parto cesáreo, trazendo tudo para o parto possível. A gente trabalha muito dentro do possível, tanto na questão do parto quanto na questão da amamentação. Para que não haja aquela cobrança que a própria sociedade, ou às vezes a avó, bisavó, não sei o quê, vai cobrar de você. Não, a família inteira é parideira, então você tem que ter o parto normal. E, de repente, acontece alguma intercorrência que não dá para ser normal. Tem que ser a cesárea. Né? Aí a gente fala do possível por quê? Você tem que pensar no seu bem-estar e no bem-estar do seu bebê também. Por isso que a gente coloca dentro do possível. Aí eu entro muito com uma parte até da minha história, que eu falo que a gente tem que ter muita confiança no médico, na enfermeira, que acompanha a gente. Né? E ter a liberdade de conversar muito sobre isso com eles.
sobre o que até mesmo para você sentir se o médico é mais cesarista ou não, né? Conversar sobre as possibilidades de parto. Eu lembro que no meu parto, eu pensava muito no parto normal, porque eu acreditava piamente que eu seria capaz do parto normal. E, inclusive, eu já tinha feito regressão do meu parto, tinha sido muito tranquilo, do parto, assim, do parto, de quando eu nasci, tinha sido muito tranquilo, eu tinha aquilo na cabeça, eu falei assim, eu vou ser uma boa parideira. E o médico que me acompanhava, eu tinha muita liberdade, muita confiança com ele. E ele achava um absurdo a mulher passar pelo trauma de um parto normal. Mas eu fui conversando com ele, falando dos meus desejos, das minhas vontades, e ele foi me respeitando muito. E aí, num dos últimos ultrassons, deu que meu filho estava com circular de cordão. E aí eu fui pesquisar para ver se teria algum problema a criança nascer de parto normal com circular de cordão. E conversei muito com ele, ele falou, não, não tem problema nenhum e tal. Por fim, gente, eu escutei muito de outros médicos amigos, e vou contar para vocês, não falei para o meu marido, para ele não me desorientar, que era para fazer cesárea. Mas eu perguntei para o meu médico, assim, podemos partir parto normal sem problema? Ele, claro, sem problema. Eu tive um parto normal maravilhoso, assisti todo o meu parto, meu filho não teve problema nenhum. Então, para vocês verem, o que a confiança no médico faz, né? A gente tem que ter confiança na equipe. Confiar a pediatra também, eu já tinha consultado pediatra antes, já tinha conversado, então eu já tinha montado todo um arsenal. Para vocês verem, em 1900, meu filho nasceu em 91, 1991, que não tinha literatura nenhuma sobre isso, eu já fazia um curso que me ajudou nisso, e eu já tinha noção do que poderia ser, assim, normal, né? Então, hoje em dia, há muito mais possibilidades. E as pessoas, com a questão da humanização do parto, já estão muito mais abertas a isso tudo. Vamos sair do parto. A ansiedade e depressão no período gestacional, que já falamos antes, que muitas vezes já vem acompanhando, né, durante a gestação. A ansiedade, muitas vezes, ela pode ser normal, mas muitas vezes não, dependendo do grau dessa ansiedade. A construção da maternidade, da paternidade, o estímulo à parentalidade compartilhada. A gente vê que não é só cuidar de um filho, não é só função da mãe. O pai tem que ter uma participação ativa. O pai não deve só ajudar, ele tem que participar. As expectativas em relação ao filho, que é a idealização da maternidade, a idealização do bebê, né? Vem o bebê idealizado do bebê real, a amamentação e os desafios, como eu disse antes, a gente conversa muito sobre isso. Não entramos muito na questão das consultoras de amamentação, mas a gente traz informações sobre, tá? Muitas vezes a gente encaminha para consultoras de amamentação, assim como a gente também indica doulas para acompanhar no trabalho de parto. A gente trabalha muito a avosidade, que é a questão da transgeracionalidade. O papel dos avós, que hoje em dia os avós confundem, e os filhos também confundem o papel dos avós. Então, tem muito atrito. A gente tem muita busca também no consultório por avós que falam, não estou conseguindo, eu estou tendo um burnout de tanta coisa que meus filhos estão jogando em cima de mim, em cima desse papel de avô e avó, tá? Então, é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso também, sobre as perdas e ganhos, que vem a questão da mudança de corpo, a questão de trabalho, o retorno ao trabalho, a questão do parental, né, da sexualidade após o nascimento do bebê, as relações sociais que mudam também,
Então, muita coisa muda, para não falar tudo. Muda. Eu tenho até um post no Instagram que eu falo, não, você não vai voltar a ser quem era antes. Aí eu falo sobre tudo isso, assim, bem detalhado. E a Não, saúde... e esse é um ponto que chega muito, né, no consultório, essa perda da identidade. Uhum. Nada vai ser como antes. E as pessoas não se atentaram a isso. Então, não é que normalmente acontece, mas existem casos em que eu quero muito ser mãe, mas eu não fiz todo esse, né, esse balanço. Eu vou ser uma outra pessoa. Uhum. E tem todos esses outros atravessamentos, né? Exatamente, por isso que eu falo muito na questão de ser a nova mulher mãe, né? Porque você realmente será uma outra mulher e já com esse outro título de mãe junto. A questão emocional na gestação e puerpério e a prevenção do agravo dos adoecimentos psíquicos na gestação e no pós-parto. Tá? Muitas vezes a pessoa pensa assim, a gente só vai trabalhar com pós-parto no pré-natal psicológico. Não, eu já tive pacientes que já chegaram muito graves durante a gestação, inclusive atentando contra a vida mesmo, e nós trabalhamos durante todo o período da gestação, conseguiu ter um bebê muito bem, muito saudável, e seguiu no pós-parto muito bem. Aí eu recebo mensagens que eu choro mesmo, agradecendo e falando, você salvou minha vida, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Isso, para mim, gente, eu fico assim, muito emocionada. E aí, vamos ver então, no próximo slide, sobre as diferenças. O que são essas diferenças? Porque muitas pessoas pensam que fazer o pré-natal psicológico é a mesma coisa de você fazer um curso para gestantes, de você participar de uma roda de gestantes, ou de mesmo fazer a terapia. Mas a questão da terapia nós já trouxemos antes, né? Que é diferente que você trata lá na terapia e que a gente trabalha no pré-natal psicológico. O pré-natal obstétrico, o médico vai cuidar da parte física, como eu falei antes, física da mãe e do bebê. Ela vai ver se está a evolução normal da gestação, prevenir complicações frequentes, como a diabetes gestacional, a questão da pressão alta, né? Fugiu o nome aqui, pressão alta. E eclâmpsia, da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia. Então, é super necessário, como eu disse antes, seguir com o pré-natal obstétrico e fazer em paralelo o pré-natal psicológico. O curso para gestantes é uma coisa mais tipo aula, mas tipo o que está acontecendo aqui, vai passando muita informação, ensina os cuidados com o bebê, ele tem duração variada, às vezes num dia só você consegue fazer tudo no curso de gestantes, fala sobre gestação, parto, nutrição, mas tudo muito assim, físico, a parte física, né? Cuidados com o bebê, te mostra um boneco, te mostra como dar banho, como que você tem que colocar a fralda, essa questão mais básica. Então, é diferente do pré-natal psicológico. E a roda de gestantes. Roda de gestantes eu faço muito também, adoro, gente, fazer roda de gestantes. A gente escolhe um tema e a gente vai conversar sobre isso, que também é diferente do pré-natal psicológico, embora possa surgir o mesmo tema. Mas o trabalho da emocional, de toda aquela contextualização, é diferente. Tá? E é uma roda de gestantes, a gente faz ali em uma hora e meia, 2 horas no máximo,
conversando o assunto, trocando figurinhas e informações, e pronto. Às vezes ele é conduzido por enfermeiras, por psicólogas também, como eu disse, eu faço muito também, e as educadoras perinatais, tá? É diferente. E aí, qual a formação profissional é necessária para realizar o pré-natal psicológico? Na verdade, assim, para você aplicar o pré-natal psicológico, tá? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque Joamara, quando ela me convidou, ela falou, Solange, você vai falar para profissionais e para mães. Então, eu estou trazendo essa observação para os profissionais, tá? E também as mães, quando tiverem a vontade de resolverem fazer o pré-natal psicológico, ver se está sendo atendida por esse tipo de profissional, tá? Se tem essa certificação, essa formação para aplicar o pré-natal psicológico. O PNP não é apenas uma consulta feita por um psicólogo ou uma gestante, como acontece em vários consultórios de psicologia clínica, mas sim um acompanhamento psicológico e perinatal especializado. Muita gente fala, não, eu não vou fazer o pré-natal psicológico, porque eu já faço o acompanhamento com psicólogo. O que eu quero trazer aqui é que é diferente. Não basta ser um psicólogo clínico ou hospitalar e atender uma gestante para configurar que um perinatal psicológico, que a gente chama, para sintetizar, a gente fala PNP, esteja sendo realizado, tá? O psicólogo deve ter formação específica na área da perinatalidade e parentalidade, para atuar no ciclo gravídico puerperal e para atender adequadamente as angústias próprias deste período. Por isso que eu falei para vocês, quando eu me apresentei, que eu fiz a pós-graduação em psicologia perinatal, com uma certificação de psicologia da parentalidade, tá? Para a gente saber. Porque muitas vezes acontece o quê? Num grupo, vamos supor que você está atendendo um grupo de gestantes falando que você está fazendo pré-natal psicológico. Acontece ali alguma intercorrência e você não tem como acolher aquilo, fazer o atendimento adequado para aquele momento. Um exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês, nós atendíamos um grupo de gestantes onde todas tinham passado por um processo de luto, diferentes possibilidades. E aí nós tivemos de trabalhar com esse grupo o luto. E não foi fácil, gente, foi muito pesado, porque cada uma tinha sua história e cada uma tinha sua necessidade. E normalmente o psicólogo, ele não coordena o grupo sozinho, ele tem sempre um colega junto, como se fosse um coterapeuta, mas para poder te ajudar a abarcar todas essas necessidades, tá? Deve ser realizado preferencialmente em grupo, por uma equipe multiprofissional. Por que eu falo multiprofissional? Muitas vezes na maioria das vezes, a gente convida uma enfermeira obstetra para falar sobre o parto, uma enfermeira de amamentação, uma consultora de amamentação para dar as orientações sobre a amamentação. A gente convida a psiquiatra para falar sobre os adoecimentos psíquicos. A gente convida, no caso, lá no HMIB, a gente convida assistente social para falar dos direitos que a mulher tem no pós-parto. Então, é uma equipe ampla que a gente trabalha em parceria, tá? Para sair esse trabalho maravilhoso que sempre sai. No entanto, a coordenação, ela deve ser feita do trabalho, ficar sempre a cargo do psicólogo perinatal, tá? Isso é um pré-requisito. Tem que ter sempre a coordenação de um psicólogo perinatal, para ficar configurado como um pré-natal psicológico. Agora pode passar.
Concluindo, como eu disse para vocês, o pré-natal psicológico é uma metodologia viva, caracteriza-se como uma ferramenta complementar ao pré-natal obstétrico e constitui-se num espaço de cuidado à gestante. O pré-natal obstétrico, cuidado físico à gestante ao bebê. Pré-natal psicológico, mais o cuidado com a gestante. Trocas de informações, experiências, descobertas, reflexões sobre as estratégias com extensão à família, em especial ao pai do bebê, aos avós, visando a participação de todos no processo de gestação, parto e puerpério e na parentalidade. Pode trocar, por favor. Isso tudo, gente, porque é muito importante, né? Cuidar das famílias é preciso. Tá? O nascimento de bebê acarreta mudanças nas relações familiares, que são decorrentes de alterações normativas próprias do ciclo de vida familiar. E quais são essas mudanças? Todos assumem novo papel, né? A esposa assume o papel de mãe, o marido assume o papel de pai, a mãe dos pais assume o papel de avô, se tiver algum irmãozinho, né, que era filho único, assume o papel de irmão. Então, assim, todos sofrem, todos da família sofrem essa alteração, essa modificação de relação entre eles, tá? Assumem novos papéis. Isso porque, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, um pai, uma família e um mundo de dúvidas. E com pré-natal psicológico, a gente procura aliviar um pouquinho essas dúvidas. Tá bom? Pode passar, por favor. Aí nós temos as referências bibliográficas, tá? São artigos que eu consultei para poder montar essa aula para vocês. Fica aí à disposição para quem tiver mais interesse. E pode passar. E tem aqui também, gente, o meu agradecimento, mais uma vez, por estar aqui com vocês, e os meus contatos, tá? E eu gostaria de receber de vocês, até quem está assistindo a gravação, um insight sobre o que mais mexeu com você, o que percebeu, o que você percebeu de mais importante durante esse tempo que eu falei aqui disparadamente, né? E que você colocasse esse insight num dos posts que eu tenho no Instagram, que eu falo justamente sobre por que fazer o pré-natal psicológico pode mudar a sua experiência na maternidade. Então, você começa a me seguir, né? Vai lá nesse post, comenta, e aí você vai receber uma surpresa, tá? É isso, agradeço. E estou aqui à disposição, se tiver tempo para perguntas ainda para a conversa. Solange, aula maravilhosa. Para mim, um conhecimento que não estava assim, tão público, né? Esse pré-natal psicológico. Muito legal essa pauta. Opa, estou aqui com um participante. Delícia. Que não está... me perdi um pouco, né, Tito? Essa preparação, essas mudanças de papéis, né? Então, também tem muito trabalho aí para fazer com quem já teve a surpresa, não se preparou no pré-natal, porque as mudanças, elas continuam, né? As transformações, esse lugar que ainda está em movimento, né? Então, nesse segundo pós-parto, foi muito diferente do primeiro, assim, incrivelmente diferente. Essa exigência, né, de já voltar para a carreira, de dar conta de muitos pratos.
e só precisava estar presente. Então, nesse segundo, eu tenho trabalhado muito essa presença, que é o que de mais valioso eu posso dar para os meus filhos, essa qualidade desse aqui agora. Exatamente. Então, quando eu lembro assim, nossa, eu estou num turbilhão, gente, mas eu fiz essa escolha. Exatamente. E a gente trabalha também, Jamara, talvez seja assunto até para a gente tratar numa outra ocasião, com o pós-natal psicológico. Então, aquelas que não fizeram pré-natal psicológico e está assim, encontrando os desafios, a gente pode trabalhar com pós-natal psicológico. Aí, o pós-natal psicológico, eu trabalho mais no consultório, porque são mais, como é que fala? São trabalho mais pontuais e mais diferenciados. É mais difícil da gente montar um grupo, até mesmo pela disponibilidade, que você sabe, com criança fica mais difícil, questão de horário, etc e tal, né? Mas a escuta é muito, assim, ela é um divisor de águas. Só uma experiência para gente finalizar. No meu primeiro, que é um filho que foi feito, né, na pandemia, gestação na pandemia e pós também, eu senti muita solidão. No segundo, eu já fiz um movimento diferente, né? Eu fui para um grupo de mães, já com os meninos pequenos, né? O filho tinha lá 2 meses. Isso foi bem importante para mim, porque a maternidade ela traz uma carga solitária bem importante, né? Exatamente. E aí, você falando isso, até me veio aqui à memória a questão, por que a gente fala que é preferencialmente grupo no pré-natal psicológico? Porque esse grupo acaba se tornando rede de apoio também, né? Então, essas trocas, e essa questão de você ver assim, gente, não é só comigo. Aí você começa a se sentir assim, mais integrada naquela situação, né? Então, Solange, obrigada, uma aula maravilhosa, a gente vai poder tecer mais em outros agradeço, temas, me coloco à assim, disposição. a partir dessa, né, dessa temática que é tão profunda. A gente vai disponibilizar, vai estar lá numa página no YouTube, mas a Clara vai fazer alguns disparos lá no perfil do Instagram para as pessoas irem até o YouTube, porque eu acho que a gente ficou, acho que até 1 hora, né? Então é uma live, é uma aula que precisa estar numa plataforma que consegue suportar o tempo, tá? Eu te agradeço muitíssimo. E aí as pessoas vão lá no seu perfil, vão fazer perguntas e vão tentar se empoderar mais da informação, porque informação é poder. Sim, se tiver alguma gestante nos assistindo, né, durante a gravação, e tiver interesse no pré-natal psicológico, é só marcar lá no meu perfil, me manda um direct, PNP com a Jo, que aí também vai ter um atendimento especial. Ah, ótimo, Solange, obrigada, viu? Já inventei até o PNP com a Jo, tá, Jo? Maravilhoso.